Então, gente, hoje a gente vai continuar, né, o nosso conteúdo. Ontem a gente terminou falando, né, sobre o nosso sistema circulatório, cardiocirculatório. Iniciamos falando sobre o nosso sistema tegumentar, né, que é a nossa pele. Deixei aí, né, avisado para vocês que quando perguntarem qual é o maior órgão do nosso corpo, a gente pode dizer que é a pele. Ela reveste todas as partes do nosso corpo, certo? E a gente depois falou sobre o sistema cardiocirculatório, quais são os componentes do sangue, né? Qual que é a função desse sistema. A gente entendeu que o nosso sangue não é apenas um líquido vermelhinho que fica circulando entre as nossas veias e as nossas artérias. A gente pôde compreender que é através do sangue que circula para todas as partes do nosso corpo, todas as células, órgãos, né? Que circula aí todos os nutrientes que a gente precisa. O oxigênio, né? Os pequenos nutrientes, água. Então, serve como se fosse uma tubulação para que, né, seja um caminho aí para esses nutrientes, esses componentes cheguem a todas as partes do nosso corpo. E eu falei para vocês que iriam compreender mais ainda conforme a gente fosse vendo os outros sistemas. Hoje a gente vai falar sobre o nosso sistema linfático, tá? O nosso sistema linfático, ele vai trabalhar aí, né, juntinho com o sistema cardiocirculatório, mas é como se fosse uma tubulação secundária, vamos dizer assim, tá? E depois a gente vai terminar essa aula falando sobre o sistema respiratório. Então, falando sobre o sistema linfático, né, ele é responsável aí pela defesa do nosso organismo. Né? O nosso sistema linfático está totalmente ligado com defesa. E também, né, ele é responsável aí pelo retorno do líquido, né, que estão nos nossos tecidos em excesso para a corrente sanguínea. Então, acho que todo mundo já ouviu falar aqui, que só tem meninas aqui, né? Sobre aquelas drenagens linfáticas. Já ouviram falar e sabem como que funciona? Já Eu já. ouvi falar, mas saber como funciona, não. O que é a drenagem linfática? A drenagem linfática é um auxílio, uma ajuda, né, nesse sistema do nosso corpo, para que o excesso de líquido seja drenado, saia e a gente acaba desinchando, tá? Então a drenagem linfática é trabalhando, né, auxiliando esse nosso sistema. Tá? Os vasos linfáticos, eles vão retirar o líquido extra que fica nas células. Quando o sangue vem levando todos aqueles nutrientes para as células do nosso corpo, né? Eles fazem uma passagem. Então existe aí uma passagem dos nutrientes, da água, desses nossos vasos, né, para as células do nosso corpo. Quando faz essa passagem, falando em palavras trocadas aqui para vocês entenderem, ocorre uma, como que eu posso dizer, cai um pouquinho de líquido a mais, vamos falar assim. É errado falar assim, mas para vocês entenderem. Eu estou passando para as células os nutrientes, estou passando água e essa água transborda, vamos entender assim. E aí essas células ficam com água em excesso, né? Ficam aí com um excesso de líquido. O que o sistema linfático vai fazer? Vai captar esse líquido em excesso que ficou de fora aí na hora dessa troca e devolver para o nosso sangue, né? Para os nossos vasos. Então, esse sistema linfático ele sai catando aí esse líquido em excesso que está no nosso corpo e devolvendo para a nossa corrente sanguínea, né? Esse processo aí, onde pode ocorrer, né, esse acúmulo de líquido em excesso, a gente chama de nutrição celular, que é quando esses nutrientes estão sendo passados para as células. É como se fosse uma alimentação das células do nosso corpo, né? E a água ficasse em excesso. O vaso linfático, né? O nosso sistema linfático vai lá, capta esse líquido que está em excesso e diz, opa, esse líquido aqui está em excesso nessa célula, não precisa de tanto líquido, vamos devolver para
para nossa corrente sanguínea para que ela tenha um outro destino. Capta e joga na corrente sanguínea. Quando isso não acontece, quando esse líquido não é captado pelo sistema linfático e devolvido para nossa corrente sanguínea, ocorre o nosso inchaço, tá? Então, a gente tem aí uma ligação do sistema linfático com a nossa corrente sanguínea, tá? Então, faz aí os vasos linfáticos, eles retiram esse líquido extra das células, né, dos capilares, que ficam acumulados durante esse processo de nutrição celular e vai devolver para a corrente sanguínea, tá? Então, esse líquido aí, ele também tem um nome, tá? Esse líquido chama o líquido intersticial. Tá todo mundo acompanhando e conseguindo compreender? Sim. O local, gente, o local onde ocorre, né, esse processo aí de troca de nutrientes, essa nutrição celular, chama-se capilares, tá? Os capilares sanguíneos. É onde chega o sangue com todos esses nutrientes e diz: toma aqui, célula, esses nutrientes para você se desenvolver e fazer o seu serviço direitinho. Só que acaba entregando líquido a mais, fica um líquidozinho lá a mais, que é o líquido intersticial, tá? Todo mundo entendeu, né? Entendi. Aqui eu deixei para vocês na tela os componentes desse sistema. São os capilares linfáticos, os vasos linfáticos, a linfa. O que é a linfa? É o líquido, né, que é derivado aí do plasma sanguíneo, é o que foi captado, tá? E é chamado de linfa, e é o que percorre dentro dos vasos linfáticos. Então, nas veias e nas artérias vai percorrer o sangue. Nos nossos vasos linfáticos não percorre o sangue, vai percorrer a linfa, né? Que é esse excesso de líquido que vai percorrendo entre essas tubulaçõezinhas, esses vasos linfáticos, e são devolvidos em pontos específicos, né, para nossa corrente sanguínea, tá? Qual que é a composição aí da linfa? A gente tem 96% da composição da nossa linfa é de água. Como eu estava falando para vocês, é essa água que vai, né, ficar retida. Todo mundo já deve ter passado por isso e dizer: eu tô inchada, né? Eu tô com excesso de líquido. É essa questão do nosso sistema linfático e não drenou aí, né? Não captou esse líquido em excesso e devolveu para a corrente sanguínea. Tem também, né, nesse componente da linfa, a gente tem o sódio, o potássio, a gente tem glicose, linfócitos, tá? Vários componentes que ficaram lá em excesso. Aí a gente vem para um outro componente desse sistema, que são os linfonodos. Vocês podem encontrar linfonodos também como o nome de gânglios, tá? Se vocês forem pesquisar na internet. Então, linfonodos e gânglios é a mesma coisa. O que são os gânglios? Deixa eu ver se tem mais. Tá aqui. Os gânglios são essas bolinhas, parece uma azeitoninha. Qual que é a função do gânglio? O gânglio ou linfonodo vai fazer uma análise dessa linfa, desse líquido que está voltando aí, né, para nossa corrente sanguínea. É como se fosse um posto policial. O líquido está vindo, né, foi captado lá pelas células e o líquido está indo em excesso para poder voltar para a nossa corrente sanguínea. Cada gânglio desse faz uma análise, vamos dizer assim, né, para ver se tem algum invasor, né, para combater aí algum invasor, alguma bactéria, alguma coisa que esteja presente aí, né, na linfa. Então essa é a função do linfonodo, são órgãos pequenininhos, né, em vários pontos da nossa rede linfática e fazem a filtração da linfa. E se encontrar algo de estranho aí, faz a eliminação desses corpos estranhos, como os vírus, as bactérias, tá? Pela ativação dos anticorpos, né? A liberação dos linfócitos. Então, qual é a grande função do nosso sistema linfático? Defesa. E quem que vai trabalhar aí nessa defesa? Os linfonodos, que são esses grãozinhos que vocês estão vendo na imagem, né? Que dá uma barrada no líquido para dar uma analisada.
tem algum invasor, tem algum vírus, alguma bactéria que pode, né, que tá caminhando para entrar na nossa corrente sanguínea, libera os anticorpos e já elimina esse vírus, essa bactéria, para que não entre na nossa corrente sanguínea, tá? Então, o sistema linfático é caracterizado por uma via aí unidirecional, ou seja, a linfa, esse líquido só vai subindo, tá? A gente tem vários pontos no corpo, como vocês podem ver nessa primeira imagem, e o sentido é subir. Quem aqui já fez a drenagem linfática pode perceber que o movimento que é feito na drenagem é somente subindo. Alguém já fez aqui? Não. Não? Não. Eu não. A drenagem linfática são aqueles processos, né, que o pessoal faz aí nas clínicas de estética e tudo mais, que é para auxiliar aí, para desinchar, né? Então, quando as profissionais vão fazer, você tá deitada lá na maca, ela começa pela sua perna, ela não faz o movimento do joelho para o seu pé, ela faz do seu pé para o seu joelho, do joelho para o comecinho da coxa. Então, sempre o movimento é subindo. Para quê? Para auxiliar que essa linfa, para que esse líquido saia. Oi? E é movimentos bem devagar, né? Isso, não é algo assim pesado para quebrar gordura, não. Drenagem linfática é para auxiliar que esse líquido suba, tá? Então, ele não desce, ele tá subindo, ele não volta. A linfa, ela não desce sentido pro seu pé, tá? É só subindo. Por quê? Existe um local aonde vai desembocar esse líquido que foi captado, tá? É lá no ducto linfático direito e o ducto torácico que tá aqui embaixo, ó, nessa imagem. É o encontro dos nossos vasos linfáticos com as nossas veias aí, ó. Carreguei todo o líquido, vem líquido do pescoço aqui, dos braços, das pernas, estão subindo. Chega um determinado momento que ele vai desembocar aqui para voltar a se unir, né, com a nossa corrente sanguínea. Então, a gente tem também aí nossas tonsilas palatinas, né? O que são as tonsilas palatinas? Vocês já ouviram falar em amígdalas? Sim. As amígdalas tem gente que, né, ocorre aí a inflamação, tem muitos problemas e faz a retirada da amígdala, né? Então, as tonsilas, elas estão posicionadas aí estrategicamente para fazer as respostas imunológicas, né? E ela vai servir aí para combater alguma substância estranha que a gente possa estar engolindo ou que a gente possa estar inalando, tá? Então, é como se fosse também o nosso posto policial aí para impedir que vírus e bactérias entrem no nosso organismo, tá? Então, a gente tem tonsila palatina, que vai ficar no fundo da nossa boca. Eu acho que eu deixei foto aqui. Aqui, ó. A gente tem a tonsila palatina, que fica no fundo da boca, que são as amígdalas. A gente tem a tonsila faríngea, que a gente vai chamar de adenoide, tá? Fica aqui, ó, dos ladinhos, palatina, faríngea em cima. E a gente tem a tonsila lingual também, tá? Que fica no finalzinho da nossa língua. Tudo isso aí são, né, compostos policiais, como eu estava falando para vocês entenderem, que é para impedir que bactérias, que vírus entrem em contato com o nosso organismo. E por último, a gente tem o timo, tá? O timo é esse órgão que fica aqui, ó. Vocês estão conseguindo diferenciar na imagem? Sim, dá pra ver. Fica aqui na região do mediastino, que é no meio, né, do nosso corpo. E o timo, qual que é a função dele? É fazer o amadurecimento de alguns tipos de linfócitos, né? É um órgão que fica aí atrás do osso externo e entre os pulmões. E ele faz essa distribuição aí de linfócitos, né, para alguns órgãos e produz hormônios. Esses hormônios aí, eles promovem... Ai, gente, eu tô rouca, só um pouquinho.
promovem a proliferação e a maturação dos linfócitos. Os linfócitos são esses componentes que vão eliminar os vírus, as bactérias que sejam encontradas dentro, né, da linfa, para que retire vírus, bactérias, para que não volte para a nossa corrente sanguínea. Então, o timo vai amadurecer, né, vai produzir aí esses linfócitos, tá? E o timo é considerado uma glândula. Todo mundo pegou aí? Olha, acho que sim. É bem de boa. Eu não vou aprofundar muito aqui com vocês, né? Porque também não é nem tanto a nossa área, tá? Mas é um sistema aí. Porque a gente precisa entender aqui, sistema linfático, né, faz esse trabalho aí, né, de proteção, né, defesa do nosso organismo. Faz essa captura aí de líquido intersticial que ocorre aí durante essa troca de nutrientes, né, de nutrientes para a célula e leva de volta para a corrente sanguínea. Além de possuir, né, essas tonsinas, as tonsinas faríngea, palatina e lingual, que faz também a proteção, né? Fica nessa região da boca aí, que é para que quando a gente esteja, né, tentando inalar ou engolir alguma coisa que esteja contaminada com vírus, com bactérias, essas tonsilas, né, barrem esse vírus, essa bactéria, para proteger o nosso organismo. E o timo, que é uma glândula, faz o amadurecimento dos linfócitos, que são esses componentes que vão justamente combater corpos estranhos que estejam, né, no nosso organismo, tá? Aqui eu deixei uma imagem de toda a rede linfática do nosso corpo. Então, ó, em cada parte a gente tem os gânglios, né? Que vão servir aí os linfonodos, que vão servir para fazer essa barragem do líquido e analisar para ver se tem algum vírus, alguma bactéria. Alguém já falou, ouviu falar de íngua, né? Tá com a íngua e fica inchado assim no pescoço, na virilha. Vocês já ouviram falar? Já. Isso daí, né, são esses linfonodos, esses gânglios que ficam inchados, né? Eles incham por conta de algum vírus, alguma bactéria não consegue eliminar esse vírus, essa bactéria que foi encontrada, né? E acaba inchando, dando uma dor e tá, eu estou com íngua, tá? São os linfonodos aí da região da virilha. Pode ser que aconteça aí nesses linfonodos cervicais que ficam aqui no pescoço. E eles vão subindo, ó, subindo, e vai chegar um determinado momento que eles vão desembocar de novo na nossa corrente sanguínea, tá? E agora a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Eu também falei para vocês ontem que iriam entender um pouco melhor como que funciona o nosso organismo, juntando o sistema cardiorrespiratório com o sistema sistema cardiocirculatório com o respiratório. Por quê? Tem tudo a ver. O oxigênio que circula no nosso sangue, Professora, Oi. a senhora ficou muda? Voltou a falar agora? Voltou agora só. Vocês escutaram até que parte? Vocês estão me ouvindo? Respiratório, tá? Me respondam que é para eu saber se eu tô aqui online ainda. Todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Tá, vamos lá. Eu falei ontem para vocês que vocês iriam entender, compreender melhor o sistema circulatório, né? Quando a gente vê sistema respiratório. Porque tem tudo a ver, eles estão diretamente ligados, porque no nosso sangue, né, está presente aí oxigênio. E esse oxigênio a gente consegue como? Através da respiração, nosso sistema respiratório, né? Então, a respiração é uma característica fundamental, né, para a gente absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Então, como que isso acontece? Quando a gente inspira, quando a gente puxa o ar, né,
A gente está puxando o oxigênio do meio para levar para o interior do nosso corpo. E quando a gente solta o ar, a gente está devolvendo ao ambiente esse carbono, né? Esse gás carbônico aí, que a gente não precisa, tá? Então, qual que é a função? Fazer a troca desses gases para poder alimentar o nosso sangue com oxigênio. Então, essa é a função do pulmão. Que a gente acha, pelo menos assim, eu acredito que como eu, antes de aprender, achava que o pulmão era simplesmente para a gente encher de ar e esvaziar. Era só uma questão de troca de oxigênio entre o pulmão e o meio, certo? Ou era só eu que pensava assim ou vocês também? Eu também. Eu também. Pois é, mas não. Quando a gente puxa o oxigênio, ele não simplesmente fica lá no pulmão e a gente devolve o gás carbônico e acabou. Não. Esse oxigênio que a gente puxou, ele vai entrar lá num lugarzinho do nosso pulmão que a gente vai ver já já. Vai ser passado esse oxigênio pro nosso sangue. O sangue vai entregar pro nosso pulmão o gás carbônico, que quando a gente solta o ar, o gás carbônico sai, tá? Como que ocorre aí? A respiração a gente pode dividir em dois tipos: ventilação e hematose. A ventilação é esse processo mecânico dessa questão do ar entrar e do ar sair, né, para fora dos nossos pulmões. A gente chama de inspiração e expiração. E a hematose é o processo químico, né, que ocorre nessa troca lá nos alvéolos, que é o finalzinho lá do nosso pulmão, onde ocorre aí essa troca de oxigênio e gás, que a gente vai já aprender onde que é e como que funciona. Aqui a gente tem os componentes do sistema respiratório. Iniciamos pela cavidade nasal, pelo nosso nariz, né? Já começa aí a gente tendo as conchas, os meatos, é como se fossem umas galerias que a gente tem aqui no nosso nariz, né? E que servem aí para começar o processo, né, de purificar, vamos dizer, o ar. Então, a gente tem pelos no nariz, uma mucosa, com a função de filtrar o ar que a gente tá, né, puxando, aquecer esse ar, né, e segurar aí qualquer partículazinha pequenininha que possa estar entrando no nosso pulmão, né? Então, os pelinhos do nariz, a mucosa do nariz vai servir para fazer para filtrar. Então, vou respirar pela boca porque eu quero. Dá para respirar pela boca? Dá. Só que você não tem o mesmo filtro que você tem respirando pelo nariz. Você não vai aquecer o ar e segurar qualquer micropartícula que tenha, né, no ar, para você não levar para dentro do seu organismo, tá? Aqui, ó, o nariz, todo mundo conhece, a gente tem aqui as conchas nasais e os meatos nasais, que é como se fosse a cavinha entre as conchas, tá? O ar vai entrar pelo nariz, vai passar aqui por todas essas cavidades, vamos dizer assim, né? Passar pelos pelinhos, vai ser aquecido, umidificado e vai descendo. Aqui a gente vai encontrar um órgão que ele faz parte de dois sistemas. A faringe, né? Ela vai fazer parte aí, vai ficar bem juntinho aonde vai passar os alimentos. Quando a gente for ver o sistema digestório, vocês vão conseguir aí compreender melhor. Mas a faringe é esse órgão, uma tubulaçãozinha que faz parte tanto do sistema respiratório como do nosso sistema digestório. Digestório é de alimentação, quando a gente for falar de comida, de estômago, tá bom? É um órgão comum. Então, vamos lá para os órgãos, né, que fazem parte. Primeiro, a faringe, que é esse tubo aí, ó, cavidade nasal, e a faringe. Nariz e boca fica bem pertinho um do outro, certo? Sempre vocês vão ter que saber identificar faringe de laringe. Um
é com F, o outro é com L. Faringe é por onde, né, vai passar aí, é um tubo, né, formado entre a cavidade nasal e a laringe. É comum a 2 sistemas e tem 3 porções. Por que 3 porções? A gente vai dar nomes aí de acordo com a proximidade das regiões da faringe. Então, a gente tem aí a nasofaringe. Por que nasofaringe? É a parte que está mais perto, né, do nosso nariz, aqui, ó, pintadinho de roxo. Aí a gente desce mais um pouquinho, a faringe, ela continua sendo órgão faringe, mas ela vai ter um nomezinho naquela região. O nome agora vai ser orofaringe, porque está mais próximo aqui da nossa boca. Vocês estão conseguindo distinguir isso aí? Tá tentando, mas vai dar certo. Passou da região retinha com a boca, a gente vai chamar de laringofaringe. Por quê? Porque eu me encontrei com a laringe, que é outro órgão, tá? Localizado aí anteriormente ao pescoço. Anteriormente é na frente. Tudo que é anterior está à frente. Lembram disso? Impossível esquecer, né, prof? Ah, tá ótimo. Que lindo. Isso é maravilhoso. Então, entre a faringe e a traqueia, a gente tem a faringe. Tá. Aí é o que chega. O ar, ele vai seguir o caminho da traqueia para chegar até os pulmões. Quando a gente come, em vez de ir para a traqueia, a comida tem que passar por um tubozinho que chama-se esôfago. Então, a gente tem que entender que nesses 2 sistemas é como se fossem 2 caninhos, um que passa na região anterior do pescoço, mais à frente, e o outro por trás. Foi ar, tem que ir por trás. Foi alimento, tem que ir pela frente. Conseguiram compreender isso aí? Não sei se tem imagem. Tá aqui, essa imagem é melhor para vocês entenderem. Ó, a gente tem aqui como se fossem 2 tubozinhos. Faringe e depois a gente tem a laringe. Foi ar, vai entrar pela cavidade nasal, vai ser, né, filtrado, umidificado, aquecido e vai descendo. Região de nasofaringe, passou pertinho da boca, região da orofaringe, vai descendo, região de laringofaringe. Por quê? Esse túbulozinho aqui da frente, ó, é a laringe. O túbulozinho de trás é o esôfago. Então, a gente tem aqui como se fosse uma tampinha, tá? Essa tampinha a gente vai chamar de glote e epiglote. O que é? Nessa segunda imagem tá como se fosse puxado um zoom para vocês entenderem. Quando é alimento, vai entrar pela boca e precisa ir pelo túbulozinho de trás, que é para ir, né, para o esôfago e chegar até o estômago. Se esse túbulo aqui não tivesse uma tampinha, o alimento poderia cair aqui na laringe e ir lá para o pulmão. Não é o lugar correto. Então, o nosso organismo entende que se a gente está puxando o ar, essa tampinha aqui, chamada de epiglote, precisa estar levantada, né? Porque essa região de entrada a gente chama glote, para que o ar passe para a laringe, chegue até a traqueia e vá até os pulmões. Aí você vai e come alguma coisa, um pedaço de bolo, né? E aí você mastiga e vem descendo aquele bolo. Ele vai quase que percorrer o mesmo caminho, só que ele não pode entrar para a laringe, tem que ir para o estômago, então ele tem que ir pelo caminho do esôfago. O que o nosso sistema entende? Opa, preciso fechar a laringe aqui, né, para que não caia na laringe e vá para o caminho certo. Então a epiglote vai e pam, tampa a glote. É por isso que às vezes... Oi? Então, quando acontece acidente é porque meio bobo o sistema, é? Isso. Não deu tempo de fechar o sistema. Exatamente. Quando a gente se engasga, é porque ocorreu aí um pequeno acidente que a epiglote deu uma demorada para poder fechar a glote, tá? É isso mesmo.
Ai, já faleceu pessoa que se engasgou aí comendo. Oi? E eu aqui achando que ela não falhava, ó. Tem um que faleceu, tá? Tava comendo. Ocorre isso. E por isso que a gente não consegue, então, ó, beber água e respirar ao mesmo tempo. Você consegue beber água e respirar ao mesmo tempo? Não. Não. A água tem que ir pro esôfago e descer pro estômago. E a respiração, o ar, tem que vir pra laringe. Como é que vai passar os dois ao mesmo tempo? Como é que o ar vai saber? Opa, espera aí, água, deixa eu passar pra laringe enquanto tu vai pro esôfago sem que a gente se esbarre aqui. Não tem como. Então, enquanto a gente tá bebendo água, a gente tampa a respiração. Porque a epiglote fechou, tampou a glote para que a água não vá para a laringe, sim para o esôfago. Quando a gente está comendo e dá aquele engasgo, é porque a epiglote deu uma demorada para tampar a glote aí, tá? A gente fala foi pro lugar errado. Isso mesmo. E qual é a sua intenção? Tossir. O que a tosse faz? Faz com que o que te fez engasgar, né, volte, saia do local que estava lá e você não engasgue mais. Devolva o que te impediu, né? O que impediu a epiglote de tampar a glote, tá? Abaixo da glote a gente vai ter as cordas vocais, tá? Em espanhol aí, mas dá para compreender bem. Então a gente tem aí 2 pregas vocais, né? Elas vão vibrar com a passagem do ar, que é o que vai formar o som, a nossa voz, tá? Além de que a gente vai ver no nosso sistema digestório, além da nossa voz ser formada pela vibração do ar nas cordas vocais, os nossos dentes são responsáveis também, né, por modificar aí a nossa voz. Quem já usou aparelho sabe muito bem disso. Então, continuando o caminho, o ar vai entrar aqui na cavidade nasal, vai passar pela faringe, a epiglote vai aqui se levantar, né, ficar levantadinha, a glote vai ficar aberta, o ar passa para a laringe e o próximo passo é a traqueia. A traqueia é um tubo aí que vai dar continuação à laringe. Aqui, ó, é como se fosse uma mangueirinha, né, uma estrutura aí com anéis, né, vocês vão poder ver na aula prática. É como se fossem vários anéis cartilaginosos aí, juntinhos, que tem cerca de 12 centímetros, tá? Termina a laringe, começa aí a traqueia. Vai chegar um determinado momento que essa traqueia vai fazer uma bifurcação, ou seja, um caminho para o lado direito e um caminho para o lado esquerdo, tá? Essa bifurcação aqui no desenho, ó, que forma tipo um triângulo, tem um nome. O nome dessa bifurcação é carina. Todo mundo entendeu? Ou eu estou muda? Sim, sim. Ah, tá. Então lembrem desse nome, que é certeza esse nomezinho tá em uma das provas de vocês. Ou prática. Esse foi o nome mais fácil que eu já vi. É o nome de uma moça, né? A bifurcação. E o que ocorre nessa bifurcação aí? Ela vai dar origem aos brônquios. Vamos entender o que é. É como se fosse uma mangueirinha que vai se dividir em 2. Porque nós temos 2 pulmões, certo? Uma mangueirinha vai para o lado do pulmão direito e a outra vai para o lado esquerdo. Essa mangueirinha, ela começa mais grossinha. A traqueia, ela é bem maior. E quando ela se divide, ela diminui a espessura, só que não tanto. Então, quando ela acaba de fazer essa bifurcação, depois da carina, a gente tem os brônquios primários, né? São como se fossem mangueirinhas um pouquinho mais grossinhas. Vai chegar um determinado momento que vai ocorrer de novo aquela bifurcação. Para quê? Para dar origem a mais mangueirinhas, para passar mais ar, tá? Ao mesmo tempo. E aí, essa mangueirinha, ela vai diminuir a sua espessura novamente. É como se fosse um ciclo meio que infinito. Do grossinho vai diminuindo, diminuindo, para a gente conseguir chegar num negócio bem pequenininho. Então, primeiro a gente tem a traqueia, ela vai se bifurcar, nessa bifurcação recebe o nome de carina, e aí a gente tem a origem dos brônquios primários.
Depois dos brônquios primários, ele vai se bifurcar de novo, vai se abrir novamente e vai me dar origem aos brônquios secundários, né? São canais um pouco mais fininhos. Depois de vários brônquios secundários, é como se fosse a ramificação de uma árvore mesmo. Vai surgir canais um pouco mais fininhos de novo, vai se abrir novamente. E aí a gente vai ter os brônquios terciários aqui, ó. Professora, e depois dos terciários, o que acontece? Depois dos brônquios terciários, né, a gente vai diminuindo cada vez mais e dando origem aos bronquíolos. Os bronquíolos é como se fossem as mangueirinhas mais fininhas que a gente tem. Aqui, ó. Então, a gente tem um brônquio primário, bifurcou de novo, secundário, diminuiu mais um pouquinho, deu origem a mais mangueirinhas. Brônquio terciário, diminuiu de novo, abriu mais canaizinhos. Bronquíolo. Lá na pontinha, a gente vai ter o bronquíolo terminal, que é a pontinha, e a gente vai encontrar como se fosse um cachinho de uva, que a gente chama de alvéolo. Esse alvéolo é o responsável por captar esse oxigênio que a gente inspirou, entregar para a corrente sanguínea, pegar o gás carbônico e devolver para o meio externo. Então, a mágica dentro do pulmão acontece lá nos alvéolos. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, não. Mas a mágica acontece lá nos alvéolos, parece os caixinhos de uva. Então, aqui, ó, isso aqui é como se... A gente vai saber, professor, que a gente não tinha ideia do tanto de coisas que tem aí só nessa garganta. É muita coisa, né? Então, ó, os alvéolos, essa imagem aqui é como se fosse um cachinho desse pequenininho, ó, cortadinho, tá? O que acontece? A gente puxou o oxigênio, O2, para dentro do nosso pulmão. Percorreu a traqueia, passou pela bifurcação da carina, pelo bronquíolo primário, secundário, terciário, né? Passou aí para o bronquíolo terminal, chegou no alvéolo, que é o finalzinho. Lá vem o sangue trazendo gás carbônico, né? O sangue que não tem oxigênio. Aí o sangue vem, chega aqui nesse cachinho de uva e entrega o gás carbônico que ele vinha trazendo para que você solte o ar, e esse gás carbônico aqui vai percorrer o caminho inverso que o oxigênio acabou de percorrer entrando no nosso organismo. O gás carbônico vai fazer saindo e o oxigênio que a gente puxou vai entrar aqui, ó, na nossa corrente sanguínea, tá? Vai se juntar com as hemácias, os nutrientes, e vai ser levado lá para o coração, que a gente viu ontem, para ser bobeado, porque o coração vai fazer aquele trabalho de jogar o sangue com força para ele poder alcançar todas as partes do nosso corpo. E esse oxigênio que a gente puxou do meio externo tá dentro desse sangue que a gente está mandando para todas as partes do nosso corpo, tá? Então, o oxigênio, como é que o oxigênio chega lá no nosso cérebro? Não é por conta da nossa respiração em si, do pulmão, ele se teletransporta. Não. O oxigênio que a gente puxa vai para nossa corrente sanguínea e esse sangue é que vai lá para o nosso cérebro, que a Lê gosta de falar, né? Que o cérebro precisa de oxigênio, realmente precisa muito. E o sangue vai levar o oxigênio lá para todas as partes que necessitam dele, tá bom? Todo mundo compreendeu? Não, só o cérebro. Só o cérebro. Existe um nome, gente. Essa troca aqui, ó, de gases, quando o sangue deixa o gás carbônico e pega o oxigênio, chama-se hematose, tá? É o nome dessa troca de gases aí que acontece nos alvéolos pulmonares. Aí a gente vai para o pulmão em si. Nós temos dois pulmões, o direito e o esquerdo, e eles são meio que divididos. Então, o pulmão direito, a gente pode fazer uma divisão dele, cortar ele em 3 partes, mas o lado esquerdo somente em 2. E cada parte vai receber seu nome, tá? São os lobos do pulmão.
Então, do pulmão direito, a gente tem o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. No nosso pulmão... Oi? Dá para repetir o nome da troca dos gases lá nos alvéolos? Hematose. Tá, obrigada. Com H. Hematose. Voltando aqui, ó, o pulmão do lado direito, a gente divide ele em 3 partes. Essas partes a gente chama de lobos. E são lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Já o pulmão esquerdo, a gente só vai dividir ele em 2 partes, lobo superior e o lobo inferior, tá? Então, direito a gente tem 3 lobos e o esquerdo nós temos 2, tá? Todo mundo compreendeu? Sim. Sim. Então, o pulmão, ele tem aí essa capacidade de encher de ar, né? Quando a gente puxa o oxigênio. E ele tem a capacidade de diminuir o tamanho, que é para comprimir o ar, né? O gás carbônico sair. Quando ele enche e quando ele diminui, pode ocorrer, né, um atrito aí entre as vísceras. E o que acontece? Eu falei para vocês por umas 2 vezes que em vários órgãos a gente vai ter, né, divisão de camadas que servem para proteção. No pulmão a gente também tem isso. O nome disso, né, desse saquinho que vai revestir o pulmão, a gente chama de pleura, tá? Então nós temos a pleura aí, na verdade, em 2 folhetos. É a pleura visceral, que fica direto em contato com o pulmão, e a pleura parietal, que fica na parte, né, interna do tórax. Então, vamos imaginar que sejam 2 saquinhos. Imagina 2 saquinhos, um dentro do outro. O primeiro saquinho, que vai ficar do lado de fora, é a pleura parietal. E o saquinho que vai ficar por dentro é a pleura visceral, tá? Deixa eu ver se tem imagem. Tá aqui. O saquinho de fora, pleura parietal, o saquinho de dentro, a pleura visceral. Depois da pleura visceral é que a gente encontra o pulmão em si, tá? Entre essas pleuras, a gente tem um líquido, chama-se líquido visceral, tá? Para que serve, né? Esse líquido pleural, né, que fica entre a pleura visceral e a pleura parietal, esse líquido serve para fazer o deslizamento. Quando o pulmão enche, esse líquido serve para que ocorra, né, um deslizamento e não ocorra aquele atrito. Então, é um líquidozinho mesmo, o líquido pleural, que faz aí, né, que essa mudança de volume, de tamanho do pulmão, seja feita de maneira mais suave, tá? Vocês já devem ter ouvido falar e vão ver nas próximas disciplinas, né, que existem aí algumas patologias que chamam, por exemplo, uma derrame pleural, né? O que é o derrame pleural? É quando esse líquido escapa, né, entre essas pleuras e meio que derrama mesmo. Vocês vão entender melhor na disciplina de... não é imaginologia, mas vocês vão ver, conseguir detectar algumas patologias em imagens radiográficas, tá? Então, esse derrame pleural é quando ocorre um erro, vamos dizer assim, um rasgo, para vocês entenderem melhor, nessas camadinhas, né, nessas pleuras, e esse líquido vai esvaziar, vai derramar, tá? Então, eles servem para quê? Para que quando o pulmão aumente o tamanho enchendo de ar ou diminua, isso ocorra de maneira mais suave. E esse movimento do pulmão se deve também a um outro quesito, um músculo bem importante, que é o diafragma. Tá aqui a imagem. O músculo diafragma, quando a gente for para aula presencial, né, a prática, eu vou mostrar para vocês lá nos bonequinhos e explicar novamente isso daqui, tá? O diafragma é esse músculo que vai ficar abaixo dos pulmões e ele vai auxiliar aí para o pulmão encher e diminuir o seu tamanho. Quando a gente inspira, ou seja, quando a gente puxa o ar para dentro,
o nosso pulmão vai encher. Então, o diafragma vai e abaixa. Quando a gente quer soltar o ar, o diafragma auxilia empurrando o pulmão. Então, o diafragma sobe, esse músculo vai subir e empurrar, meio que imprensar mesmo o pulmão para que esse ar seja expulso, tá? Então, o diafragma fica aí na base do pulmão e é um músculo aí, né, que vai assessorar aí esses movimentos respiratórios, tá? Então, são dois movimentos respiratórios, inspiração e expiração. A inspiração é a entrada do ar nos pulmões, né? Aonde o músculo diafragma vai se contrair, ele vai abaixar para dar mais espaço para o pulmão encher. E a expiração é a saída de ar dos pulmões, né? O músculo diafragma vai relaxar, vai voltar para o lugar dele de origem, subir, empurrando assim o pulmão para o ar sair. Tudo bem? Uhum. Tudo. Então, ó, mais uma coisa que eu ia esquecendo por hoje. Lembra que eu falei do coração, que ele tem uma base e um ápice? Do mesmo jeito aqui o pulmão. Só que no coração a base dele fica em cima, né? Tipo assim, a gente imagina aqui o desenho do rapazinho. A base do coração fica em cima. Vocês estão vendo a minha setinha? Sim. A base... Não. Oxe, aqui, ó, balançando, ó. Ah, tá. Agora sim. Então, no coração, a base dele fica em cima e o ápice, que é a ponta, vai ficar para baixo. Já no pulmão, tem o mesmo nome, só que ao contrário. A base do pulmão é embaixo e o ápice é a pontinha que vai ficar para cima, tá bom? Vocês fizeram a pesquisa sobre a movimentação do sangue dentro do coração? Não, a senhora disse que ia mandar num grupo, professora, pra Não, gente. eu falei que era para vocês pesquisarem, mulher de Deus. Professora, a senhora disse daqui a pouco eu mando no grupo direitinho pra Para vocês pesquisarem. escrever, tu diz, né? Então, vamos fazer assim. Professora, então, repita aí, porque ontem eu não consegui assistir a aula, então eu nem sabia disso. Não, eu vou deixar essa atividade para amanhã, tá? Amanhã eu tenho uma reunião lá no CTAC, então eu vou deixar isso como uma atividade de vocês já para amanhã. Aí eu escrevo direitinho essa, vou fazer umas 3 questões de pesquisa, coloco direitinho no documento e envio no grupo, que assim vocês não perdem, tá? Isso, muito bem. Ok, Então tá melhor assim. Então, amanhã vocês vão fazer essa atividade que eu vou enviar no grupo. E na segunda-feira a gente volta falando sobre o sistema digestório, tá bom?